Oi, meus amigos. Meu nome é Sônia. Estou aqui em nome da Sociedade Espírita Humberto de Campos. E aqui nessas épocas de pandemia, estamos fazendo as nossas palestras públicas através da internet, usando a tecnologia a nosso favor. A doutrina espírita é uma doutrina, eu não chamo isso aqui de palestra, mas de um estudo, uma reflexão, porque a doutrina espírita é uma doutrina educadora. E como educadora, ela nos traz ensinamentos. Clarece, é uma doutrina que nos esclarece e nos consola. Para nos esclarecermos, nós precisamos estudar, conhecer a doutrina. E quando nós conhecemos alguma coisa, nós começamos a ter uma compreensão melhor e automaticamente nós nos consolamos, porque começamos a entender muitas coisas, principalmente as nossas aflições que todos nós passamos, uma vez que estamos num planeta de provas e expiações. E Jesus nos coloca no Evangelho, Vinde a mim vós que estáis em aflitos e eu vos aliviarei. Ele disse que nos aliviaria, não que nos tiraria as aflições, até porque elas são necessárias devido à lei de causa e efeito, à lei de justiça, amor e caridade. Porque Deus, nosso Criador, se manifesta para nós através dessas leis perfeitas. E queiramos ou não, aceitemos ou não, todos nós, encarnados e desencarnados, estamos sujeitos a estas leis. Então, o melhor para nós é nós as entendermos para vivermos melhor, E hoje, o tema que caiu para nós foi o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. É um capítulo que muitas vezes a gente passa batido, porque nós achamos que honrar pai e mãe é como, todo mundo sabe que tem que obedecer pai e mãe, que tem que amar pai e mãe, Mas na realidade, muitas vezes, nós não amamos nossos pais ou vice-versa. E esse honrar tem algo muito mais extenso do que amar. Porque como nós, ao reencarnarmos, recebemos dentro da nossa família irmãos que nós tivemos desarmonia em outras encarnações, porque a doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista, é uma das suas principais bases. Então nós temos dentro do nosso lar vários espíritos e nem todos são afins. Alguns são afins e outros não, outros são nada afins. Então, muitas vezes, nós não conseguimos amar nosso pai, nossa mãe, como nos é ensinado, como nos é orientado. E nós temos problemas com isso, porque nós sentimos um remorso, um mal-estar, porque parece que nós não estamos enquadrados dentro daquilo que é normal, Mas honrar traz um sentido diferente, Porque se nós temos um inimigo junto de nós trazemos muitas diferenças, No nosso relacionamento, nós muitas vezes não temos afinidade nenhuma, porque nós trazemos o nosso inconsciente reflexos de outras vidas onde nós tivemos vários problemas. Então nós temos dificuldade em amar, em aceitar aquele familiar que muitas vezes é nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos. Então, essa parábola, esta lição nos traz uma explicação sobre isso, nos dizendo que nós temos no nosso lar muitos irmãos que em outras encarnações nós tivemos problemas com eles, dificuldades. Eles nos magoaram muito, nós magoamos muito eles, fizemos muitas coisas, às vezes bem feias, em outras encarnações, de traição, até às vezes de morte, de assassinato. E hoje nós temos, pela misericórdia divina, através da reencarnação, esses irmãos conosco, para nós repararmos essas faltas. E no mesmo momento que muitas vezes nós reparamos, nós também estamos expiando. É isso que a doutrina nos traz. E vendo este capítulo 14, me veio em mente a parábola do semeador, que se aplica muito às relações familiares. E eu peguei, para nos auxiliar neste tema, uma obra do Alírio Cerqueira Filho, que é
que nos esclarece muito bem do lado psicoterapêutico este relacionamento em família. E ele nos coloca, né, que a família é um ambiente onde todos nós fomos colocados para aprender a amar, né? Exercitando este amor muitas vezes com inimigos que renascem no nosso ambiente familiar. Porque nós temos inimigos de outras eras, né? E o Pai nos proporciona o esquecimento, por misericórdia também, né? E este relacionamento familiar, né, é um convite para todos nós à semeadura do amor. Pais e filhos, né, numa profunda reflexão, né? E existem filhos que se tornam pais espiritualmente, por serem os espíritos energeticamente e espiritualmente mais avançados muitas vezes que o pai, que os pais, né? E eles vêm para ajudar os pais, né, a orientar, né? Porque nós temos muitas vezes filhos que espiritualmente e energeticamente estão hoje numa evolução espiritual melhor que nós, pais, que nós pais. Mas enfim, qualquer posição que nós ocupemos dentro da família, né, é fundamental que nós nos vejamos como semeadores do amor, né? Em qualquer relação, em qualquer posição, a nossa função é ser semeador do amor. Por isso que me veio esta parábola, né? Semear o amor. Então eu vou ler a parábola para que nós entendamos melhor depois, né? Dando a continuidade deste tema. É a parábola de Mateus, tá? No capítulo 13, no versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, o que nos traz esta parábola, né? E a gente observando a parábola superficialmente, a gente talvez ache que este é um semeador um pouco descuidado, porque um semeador que já está acostumado a plantar, um agricultor, ele vai escolher uma terra boa, uma terra fértil, não vai sair semeando, né, e largando semente em qualquer lugar, né? Mas nessa parábola diz que ele semeou ao pé do caminho. Semeou ao pé do caminho, entre pedregais, nos espinheiros, na boa terra, né? E entender, então, o que nos traz isso, né? O que Jesus nos traz para que nós entendamos isso, né? Porque Jesus, em toda a sua passagem pela terra, os 3 anos que ele passou pela terra e que deixou seus ensinamentos, ele falou tudo por parábolas. Porque Jesus, inteligência suprema, aliás, Deus que é inteligência suprema, mas Jesus como sendo o médium de Deus entre nós, né, seu filho, ele nos falou sempre por parábolas, porque essas parábolas serviriam para todas as épocas, para todos os tempos. Então essa abordagem psicológica, né, ele nos chama a atenção, né, como já falei, não para o semeador do terreno, mas a semente, onde cai a semente, né? E isso nos traz para a nossa convivência familiar, cada membro da nossa família, né? Então, dizendo que a nossa função é como semeadores do amor, independente como os outros vão receber. A função de cada um de nós é semear o amor. Não interessa como o outro está recebendo, ou está querendo o amor ou retribuindo, mas apenas semear, né? E semear, ele nos estimula que cada um de nós, né, fazer o mesmo, ou seja, acordar suas possibilidades, né? Porque não cabe a nós, uma coisa muito importante que eu achei nessa parábola, que não cabe a nós, semeadores, exigir a germinação, a frutificação da semente, porque isso vai depender do terreno. E aí eu falei terreno, mas quem é o terreno? O terreno, né, aqui nessa parábola, é as pessoas que convivem conosco, né? E o que importa é que nós demos melhor, né, na escolha das sementes que nos pertencem, né? E que sementes são essas?
São as sementes do amor, da renúncia, da mansidão, da humildade, da tolerância, da solidariedade, da compaixão, né? E o que cada membro vai fazer com esta semente, né? Aí pertence a ele próprio, né? Então a parábola nos chama a atenção para o terreno, o tipo de terreno que cai nessa semente, né? Então nós colocamos aqui, ele nos coloca melhor, que nós temos diferentes terrenos dentro da nossa família, né? Que simbolizam a nossa família, né? E ele coloca-nos que tem 6 perfis de terreno, né? Que é a beira do caminho, os pedregulhos, o espinheiro e a terra fértil, né? Onde produzem 30, 60 e 100, né? Então, o tipo de comportamento dos nossos familiares. Então, nós temos familiares, né? Que estão à beira do caminho. São aquelas pessoas que estão na periferia da vida, né? Que elas vivem de maneira superficial, sem comprometimento, distantes do real sentido da vida, né? Não são nem boas, não são nem más, não. Vivem por viver, levam a vida, né? E nós temos sementes, pessoas que são os pedregais, né? Que são aquelas onde caiu pouca terra, né? Onde a gente larga uma sementinha boa e ela cresce rapidamente, mas logo ela morre queimada pelo sol. São aquelas pessoas que se empolgam com a possibilidade de evoluir, né? Mas logo se desmotivam, até porque evoluir dá trabalho. E quando começa a aparecer o trabalho, a dificuldade, elas se desmotivam, né? Elas reconhecem a verdade, o ensinamento, mas não querem se comprometer com ele, né? E o ensinamento maior, né, digamos aqui, o ensinamento do amor, né? Tem aqueles familiares que são os espinheiros, né? Onde por mais a semente amorosa caia sobre eles, eles sufocam sobre o peso dos sentimentos egóicos. São aquelas pessoas que são orgulhosas, egoístas, têm muita presunção, são pessoas rebeldes, que não aceitam nada, que vivem reclamando de tudo, que acham que o mundo está contra eles, né? São aquelas pessoas muito difíceis, que por mais que você faça, nunca está bom, né? Mas são diferentes dos 2 primeiros, né? À beira do caminho dos predegais, porque aqueles já, os primeiros são neutros, né? E o segundo, eles já têm algum conhecimento, né? Mas desistem com facilidade, né? Depois nós temos aqueles que na terra fértil, só que tem os da fértil 30, 60 e 90. Então aqueles na terra fértil que estão 30%, né? Eles já iniciaram a própria fertilização, mas ainda eles estão devagar, são lentos, né? É preciso ter paciência para com eles. Aqueles que já chegaram aos 30, né? Estão numa situação mediana, já melhoraram um pouquinho, já melhoraram um pouco, já despertaram há mais tempo, já têm uma qualidade melhor de vivência, ou seja, de ética de vida. E temos aqueles que são 100%, que já são fiéis à verdade, uma verdade repleta de sentido. E digamos que são raros, porque estamos num mundo de provas e expiações, então são poucos esses, né? Então, neste contexto familiar, né, nós vemos que nós temos uma dificuldade muito grande, né? A grande dificuldade nossa é quando nós queremos que todos da família sejam 100% fértil. E não são. Muitas vezes nem nós somos esse 100% ainda, né? Estamos nos 30, nos 60. Porque não é possível ainda, justamente pelo que eu falei há pouco, né? Que estamos num planeta de provas e expiações, né? Qualquer familiar, né? É o fértil já inferior ainda, né? Mas se nós não quisermos aceitar, né? É uma ilusão, né? Porque nós vamos querer transformá-los e nós não conseguimos transformar. A única pessoa, o único ser indivíduo que nós podemos transformar é a nós mesmos. Então vai ser muito difícil nós superarmos essa dificuldade quando nós não aceitamos todos esses terrenos que existem na nossa família e que convivem conosco, né?
Só que Jesus nos convida, diz que saiu a semear, né? Então não é uma semeadura qualquer. E a convivência familiar, nós precisamos tentar semear aquilo que nós pudermos. Aquilo que nós pudermos, de melhor nós tivermos. E a nós cabe apenas semear, meus amigos. Semear, né? Porque muitas vezes nós recebemos os nossos filhos no nosso canto e eles não são aquilo que nós gostaríamos que fosse. Aqueles filhos perfeitos, aqueles bebelôs, né? Aqueles enfeites lindos, maravilhosos, que nós queremos muitas vezes, por orgulho, por vaidade, apresentá-los, né, à sociedade como os filhos perfeitos, né? Quando eles fazem alguma coisa muito bonita, aí nós elogiamos, nós falamos, nós espalhamos, botamos na mídia, botamos no Face, então fizemos aquele elogio. Mas quando eles se desviam do caminho, né, aí nós nos chocamos, muitas vezes não aceitamos, não queremos aceitar, e muitas vezes nós os abandonamos. Não abandonamos de convivência familiar, mas os abandonamos deixando-os de lado, fazendo o que não estamos vendo, né? Achando que aquilo não nos pertence. E aí vamos criando distâncias maiores ainda, porque com a nossa exigência nós vamos criar problemas, vamos criar conflitos, nós vamos cobrar muito, porque nós adoramos cobrar, né? Como se nós não tivéssemos perfeito e ficamos muito bravos quando alguém nos cobra alguma coisa, né? Até muitas vezes nossos filhos que nos cobram. E a convite nesta parábola e neste item do Evangelho é que nós sejamos apenas semeadores, semeadores do amor. Isto é, que nós não criemos conflito, que quando nós temos problemas na nossa família, nós não pioremos esses problemas com reclamação, com rebeldia, com ódio, com ira, com não aceitação dos diferentes, que este é um grande problema de relacionamento nosso, não aceitar os diferentes, não aceitar aqueles que pensam diferente de nós, que seus pontos de vista não vêm de acordo com os nossos desejos, que não vem de encontro aos nossos caprichos. Nós temos essa dificuldade de relacionamento, né? É por isso que nós vivemos muitas vezes em desarmonia. E o convite de Jesus aqui é que nós sejamos semeadores do amor, que nós apenas amemos, que nós procuremos compreender e entender os nossos amados que convivem conosco. E este evangelho, este capítulo, nos diz que nós devemos honrar pai e mãe, que nós devemos amar pai e mãe, né? Esse é o entendimento. Mas por que muitas vezes eu não consigo amar meu pai e minha mãe? Muitos devem estar pensando, porque você não conheceu meu pai nem minha mãe, que nunca me deram bola, e foram, né, ruins, que não foram os pais. Claro que não. Nem todos são perfeitos. E todos nós estamos aqui neste mundo, mais uma vez, reencarnados, para aprendermos. E o aprendizado maior, a lição para todos nós, é a lição do amor. E aprender a amar não é fácil, meus amigos. É um exercício contínuo. É um aprendizado que nós devemos buscar o entendimento, entender o que é amar, o que é aceitar, sem revolta, sem mágoa. E Jesus nos coloca, em primeiro lugar, uma das leis deles, que é a lei da igualdade. Mas que igualdade é esta? A primeira igualdade é que todos nós somos criação divina. Então todos nós somos filhos de Deus. Esta é uma da igualdade. E a outra igualdade é que todos nós chegaremos a única fatalidade da nossa existência, a fatalidade para o bem, e que todos nós chegaremos ao bem. Então todos nós temos esta igualdade de chegar ao bem. Agora o tempo de cada um de nós, de aprendizado, de evolução espiritual, vai ser diferente, porque nós somos diferentes.
E nós devemos entender que nós temos na nossa família, como eu já falei, através da reencarnação, muitos amigos, muitos parentes, filhos, pais, irmãos, que fomos inimigos em outras encarnações. E que pela misericórdia divina, Deus fez com que nós esquecêssemos, né, mais uma vez nessa encarnação, para que nós aprendêssemos a nos harmonizar. Mas existe em cada um de nós reflexos de outras existências, que nós não lembramos, mas eles estão lá. E por isso que temos choques muitas vezes com nossos pais, com nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos esposos, esposas, enfim, com a família toda que nós temos, que nós estamos no meio. E Deus não nos colocou no meio de uma família por acaso, apenas para que nós sofrêssemos, passássemos o trabalho, não. Ele nos colocou e criou a família porque era necessário para a evolução, porque a gente só evolui convivendo com os outros e principalmente com os diferentes. Aprendendo a ter paciência, tolerância, né, que são exercícios para nós chegarmos ao amor verdadeiro. E honrar pai e mãe, meus amigos. Embora muitas vezes, hoje muitos dizem, não consigo ainda amar meu pai como devia, minha mãe como dizem que deve, porque nós temos reflexos de outras existências com desarmonia com eles, né? Mas o que nós precisamos entender é que nós estamos todos aqui, todos, para aprendermos. E que onde quer que nós estamos neste lugar, cada um de nós, é o lugar que nós necessitamos, principalmente dentro da família que nós estamos. É aquele o melhor lugar que Deus nos colocou neste momento para a nossa evolução e para de todos aqueles que convivem conosco. Então nós devemos ter gratidão pela nossa família, porque ali é o melhor lugar no momento para a nossa evolução. E honrar nossos pais é compreender que eles nos aceitaram como filhos. Porque antes de nós encarnarmos, existe um planejamento, existe um acordo de como será melhor a evolução de cada um de nós. E nós pedimos ou aceitamos aqueles pais para serem nossos. E muito mais, eles aceitaram ser nossos pais. Porque para evoluir nós precisamos reencarnar na Terra e precisamos ter um pai e uma mãe. E se eles não tivessem nos aceitado, nós não estaríamos aqui agora. Agradecer porque eles não nos abortaram. Porque com todas as dificuldades, eles nos criaram. Talvez não tenha sido aquela vida que nós achamos que deveríamos ter, né? De grandes coisas, de paciência, de excesso de coisas materiais. Mas com certeza, é a vida que nós necessitamos. Então, tudo que nós somos hoje, né, é o que nós precisamos ser. Porque o crescimento e a felicidade é individual, não depende do pai, da mãe, do irmão, do marido, da mulher. Felicidade é uma coisa que nós devemos aprender conosco. Aprender a viver muito bem conosco e nos amar. Amorosidade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é uma coisa individual e muitas vezes nós colocamos essas coisas que são nossas nos outros, porque é mais fácil transferir. Mas é responsabilidade nossa. Assim como todas as atitudes que nós tivermos, é responsabilidade nossa. Então cabe a nós este crescimento. Então por isso que eu achei importantíssimo nessa parábola, né? A semeadura do amor. Então, onde quer que nós estejamos dentro da função dentro da família, que nós sejamos semeadores do amor, da harmonia, da concórdia. Mas que nós não esperamos ver os frutos e a germinação dessa semente nessa encarnação. Porque nem sempre será nessa encarnação. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Porque tem a parte da pessoa. A germinação e a frustração vai depender de nós. E o resto vai depender de Deus. Então, muitas vezes nós sofremos e temos aflições porque nós queremos fazer uma parte que não é nossa, né? Nós queremos fazer a parte que é de Deus. E nós não podemos fazer a parte de Deus. E aí nós somos ansiosos e nos tornamos impotentes. Porque muitas vezes, em relação aos nossos filhos, nós queremos ser onipotentes.
Nós queremos a todo custo colocar neles que eles têm que ser perfeitos, que eles têm que ser os melhores. E muitas vezes aquele espírito não tem condições de ser isso. É um sonho nosso, né? Então nós queremos ser onipotentes. E quando nós vimos que nós não somos isso, né? Que nós não temos essas condições, né? Nós nos deprimimos, largamos tudo de mão, né? E deixamos a coisa correr, nos desesperamos, nos desequilibramos e não buscamos a fonte para nos ajudar. Não nos ligamos à fonte, né? Porque Deus é a fonte e nós somos luz emanadas dessa fonte. Não existe fonte sem luz e não existe luz sem fonte. Então, meus amigos, quando nós nos encontrarmos dentro de qualquer dificuldade de relacionamento familiar, tanto pais em relação a filhos ou filhos em relação aos pais, precisamos buscar a nossa fonte. Porque nesta fonte, todos nós derivamos. Então, todos nós estamos nessa fonte. E só essa fonte vai poder fazer algo por nós, que é nosso Criador e Deus. Então, busquemos a prece. Porque a prece, meus amigos, por mais tempo que leve, orando sempre em favor, por nossos filhos, por nossos pais, né? Nós vamos emitir luz para aquelas criaturas que nós temos dificuldade de harmonia. Então, cada vez que nós oramos, nós estamos emitindo luz. E por mais que elas estejam na beira do caminho, no espinheiro, em pedregulhos, né? Essa luz vai emitindo. Mesmo aqueles, né, que estão nos espinheiros, que são os mais difíceis da gente penetrar, mesmo esses, quando nós emitimos luz, vai ficar em volta dele, mesmo que no momento não penetrem, uma proteção de luz. E na hora que ele despertar, porque todos nós despertamos um dia, todos nós temos focos, né? Um tempo que a gente tem uma lucidez, né? E fala, meu pai me ajuda, né? Então, quando essa lucidez, de repente, se abrir, aqueles focos de luz da oração vão penetrar naquela alma difícil e vai amenizando e vai melhorando. Mas é preciso sermos perseverantes. E confiar, ter a plena convicção de que todos nós somos criação divina. E, portanto, temos dentro de nós essa essência divina. E essa essência divina, com certeza, um dia vai desabrochar. Mas não tenhamos a ilusão de que essa essência desabroche, muitas vezes, no nosso amado, no nosso filho, no nosso esposo, nossos pais, agora nessa encarnação. Não tenhamos essa ilusão. Mas não percamos a fé, porque somos espíritos imortais. Então, nós não morremos. Então, uma hora ela vai despertar, ela vai germinar e vai dar bons frutos. Então, tenhamos paciência, tenhamos tolerância e, acima de tudo, sejamos muito gratos aos nossos pais, nossos amados pais, estejam eles hoje encarnados ou já tenham desencarnado. Porque onde quer que eles estejam, eles nos ouvem e muitas vezes estão muito perto de nós. E quando nós começamos a aprender a amar, a exercitar este amor, né? Eles percebem, porque o amor nos une sempre onde quer que estejamos. Então buscamos o ensinamento neste capítulo que é muito importante. Leiamos o Evangelho, porque quando nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos em companhia de espíritos superiores, espíritos maravilhosos, que nos auxiliam, são sempre presentes. E agora, eu digo aos jovens, né? Exercitem o amor aos seus pais, né? Exercitem, procurem entendê-los, procurem aceitá-los, porque eles aceitaram vocês. E outra coisa, meus amados, aos jovens. Todo jovem que ama e respeita seus pais, ele é feliz, ele progride. Porque este, né, é o único do Evangelho, a palavra que diz que aquele que amar os pais, honrar os pais, terá recompensas, né? E aquele que ama, que respeita, que honra seus pais,
através da compreensão, do entendimento, embora não compartilhem dos mesmos gostos, esses, com certeza, progredirão muito em todos os sentidos da sua existência. Então, meus amados amigos, que fique para nossa reflexão, capítulo 14 do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós e muito grato pela atenção.